O Aloysio Castro é restaurador do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel do Museu de Arte Murilo Mendes, da Federal de Juiz de Fora, doutor em Artes pela Federal de Minas, mestre em História, especialista em História da Arte e graduado em Artes Plásticas pela Federal de Juiz de Fora. Como bolsista da Vita, e cumpriu estágio de especialização no Laboratório Barbatiano de Benepatologia e Restauração de Papel em Madrid, na Espanha. Participou do curso de conservação de papel pelo International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, na cidade do México. Autor do livro A Trajetória Histórica da Conservação e Restauração de Acervos em Papel no Brasil, publicado pela editora da Federal de Juiz de Fora. Desenvolve, em parceria com o Laboratório de Nanoestruturas Plasmônicas da Federal de Juiz de Fora, pesquisas de técnicas vibracionais, espectroscopia Raman, aplicadas à conservação e restauração de bens culturais em suporte de papel. Pesquisador integrante do Grupo de Pesquisa ARQUE, Arte, Conservação e História, da Escola de Belas Artes da UFMG. Aloysio, querido, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Eu sigo aqui seguindo os seus slides, só você me avisar. Boa palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Aline. Boa tarde, professor César. Inicialmente, eu devo dizer que eu fiquei muito lisonjeado e muito orgulhoso com o convite. Espero contribuir aí efetivamente com a reflexão, né? Cumprimentar por essa iniciativa, né, tão bacana do Labicom, né? É muito curioso, né, que um dia, olhando na internet, eu vi uma professora orientando seus alunos que fizessem uma resenha, uma apresentação do seminário do meu livro, né? E eu fiquei assim, extremamente honrado, porque isso é realmente uma resposta muito grande, né, ao trabalho isolado de um pesquisador que passou anos, né, pesquisando sobre o tema, e quando a gente vê essa difusão, né, esse compartilhamento do conhecimento, é muito bacana. Então, como a própria professora Aline já salientou, eu logo tratei de mandar os meus livros aí, e curiosamente, né, uma estatística da editora da universidade, 40% dos meus livros foram vendidos para o sul do país, né? Então, a gente já tem aí uma parceria bastante interessante nesse sentido, né? Bom, eu vou falar aqui basicamente sobre a questão da preservação sob o viés historiográfico, né, que ocupou lugar privilegiado nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, né, e no suporte em papel. E depois eu vou mostrar um pouco do trabalho que a gente faz no âmbito do Laboratório de Conservação e Restauração do Museu de Arte Murilo Mendes, né? Então, a minha pesquisa ela tem muito esse enfoque, né? O viés historiográfico, né? Essa abordagem epistemológica, né, das etapas da preservação do patrimônio em suporte de papel, né? Os documentos gráficos, os acervos bibliográficos, documentais e as obras de arte em suporte de papel. Então, eu montei esse título aí que eu achei que é mais ou menos como se fosse uma síntese de que eu venho debruçando ao longo dos últimos anos, né? Que seria da sacralização à ciência da conservação, né? Essa construção epistemológica do campo, né? Então, vamos aí, que eu acho que a gente precisa correr um pouco, né? Vamos, próximo slide, por favor. Bom, aí a gente tem uma máxima, né, da professora Macarrón Miguel, da Espanha, que eu acho muito interessante, quando ela se afirma: a história da conservação e restauração é diretamente determinada pelas ideias religiosas, filosóficas, estéticas e políticas do plano ideológico. E no plano técnico, pelos constantes progressos da ciência, configura e explica a restauração não tanto, ou somente, como uma questão técnica, mas, sobretudo, como um fenômeno cultural. Então, eu trabalhei bastante nessa matriz, né, de entender a conservação e a restauração como esse fenômeno cultural, como esse ato de cultura, como esse ato crítico. Então, o que a gente salienta, né, nessa matriz da professora espanhola, né? Ela rompe com os paradigmas que classificam a prioristicamente a área como uma
algo essencialmente tecnicista e reclama seu estatuto no campo das ciências humanas, né? Há esse chamamento muito grande de compreender a conservação-restauro como um fenômeno cultural, né? Então, a seguir, bom, aí a gente tem também, eu chamo a atenção para esse livro publicado pelo Get Conservation, né? Que são as questões históricas e filosóficas da conservação-restauração. Tem aí um capítulo, né, que fala da emergência de uma teoria contemporânea que é muito caro para mim e foi uma matriz que eu adotei ao longo dos meus trabalhos, né? Aí tem-se o reclamo, né, nesse compêndio, né, dessa reunião de textos muito densos, muito reflexivos, sobre reclamos de uma teoria teoria moderna, né? E situando aí o contexto do pós-guerra, né, ou seja, eles falam que o mundo misterioso dos museus, repleto de fórmulas mágicas, de segredos de profissão, já não mais corresponderiam, né, às questões emergentes de uma proteção patrimonial. Aqueles segredinhos de profissão dos bastidores do museu já não havia mais sentido, tendo em vista os avanços tecnológicos que eram demarcados, sobretudo nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles vão reclamar aí o lugar, o papel, né, esse hábitos, né, segundo a teoria de Bourdieu, né, do conservador restaurador, como ele atua nesse campus preservacionista, né, e aí eles intitulam, né, a máquina memorialis, né. Então, vale muito a pena estudar esses textos, que eles dão um panorama bastante interessante que vai abrir a chave dessa construção epistemológica do campo, né. O próximo. E há nesse compêndio, né, esse texto fundamental do professor Roger, né, que foi um excelente, um expoente pesquisador belga, né, curador e historiador da arte, enfim, de um nome extremamente expressivo no contexto europeu, e ele escreveu o texto Degradação, Conservação e Restauração de Obras de Arte, um panorama histórico. Isso em 1967. Esse texto é fruto da sua dissertação de mestrado, orientado nada mais, nada menos que por Paul Coremans, né? E nesse texto, né, marcado pela essa característica tão singular, inédita para a época, ele chamava atenção para uma necessidade ímpar da história da restauração, né? Ele salientava que uma nova história estaria por vir, tendo em vista o campo ser pouco explorado. Veja só, passado, né, 53 anos desse texto tão basilar, a gente vê que muito ainda há a ser feito no sentido de estabelecimento desse corpus doutrinal que ele tanto reclamava, ou seja, ele já reclamava, né, o estatuto científico, né, o estatuto de uma disciplina para o campo da conservação e restauração. Ela não ser derivativa de outras áreas do conhecimento, como da museologia, da biblioteconomia, da arquivologia ou até mesmo das artes. Mas ele já reclamava esse estatuto, né, de um campo próprio, tendo em vista que ele já se tinha um corpus doutrinal para tal, né? Nessa mesma linha, já no cenário mais contemporâneo, né, tem o trabalho da professora Maria Justicia, uma espanhola, que ela também se debruçou a sua tese de doutorado no sentido do estudo da história da conservação-restauro. E assim ela já afirmava, né, a reconstrução da história da conservação daria, sem dúvida, respostas a múltiplas interrogações, proporcionaria novos dados e, consequentemente, nos livraria de muitos equívocos. Então, ela já reclama, né, de uma maneira com bastante propriedade, essa necessidade da revisão historiográfica no campo, né, revendo paradigmas, revendo conceitos datados, enfim, né? E aí ela chama atenção para o papel do restaurador, do conservador-restaurador, dos agentes preservacionistas, né? Que devemos converter no intérprete, né? Ou seja, dialogar com as obras e os textos do passado. Então, de novo, aí, esse chamamento da área para o campo das ciências humanas, né? Aqui no contexto brasileiro, né, a gente tem um trabalho também muito importante da professora Beatriz Kuh, né, da USP, ela é professora de História da Conservação e Restauração mais ligada ao patrimônio edificado, patrimônio arquitetônico,
mas aí ela também, com bastante propriedade, chama atenção para essa construção epistemológica do campo, né? E do papel da historiografia, né? Da operação historiográfica, da revisão historiográfica. A historiografia pode presidir da conservação e restauração. Já as ações de preservação não deveriam presidir, jamais, da história e da historiografia. Os profissionais atuantes na preservação, mesmo não sendo historiadores, deveriam possuir uma visão histórica, é claro, né, e uma sólida formação do campo. Então, muitos equívocos que a gente vê na área, no sentido de interpretação, ela, estariam, né, sedimentados, né, nessa falta de visão historiográfica do campo. Bom, então, inspirado nessas matrizes teóricas, né, de revisão do campo, de construção epistemológica, né, e da necessidade ímpar, como o professor Roger fala, de um estabelecimento de um campo, né, e eu fiquei pensando isso muito também no contexto brasileiro, né. Então, uma chave de análise que eu estabeleci, até mesmo já ainda no mestrado, né, para entender essa constituição epistemológica do campo, para que não ficasse um trabalho extremamente cronológico, né, ou essencialmente cronológico. Aí, na revisão de literatura, eu consegui estabelecer essa chave conceitual de análise, né, ou seja, identificando, né, essas etapas epistemológicas demarcadas pela sacralização, pelo empirismo e pelo cientificismo, conforme a gente vai passar a ver adiante, né? Bom, esse teórico aí, ele dá uma chave extremamente interessante para a questão da sacralização do patrimônio, né? O Peter Berger, né, sociólogo e teólogo também europeu de grande expressão, ele tem um texto assim basilar nesse sentido, né? E aí eu fiz uma associação das questões de preservação com a sua obra, né? Ou seja, os agentes de deterioração, né, implicam na destruição, na perda do conhecimento, né? Ou seja, quando se tem a perda da estrutura material de um livro, de um bem cultural, de um objeto, por consequência, nós temos também a perda dos valores simbólicos que lhes são inerentes, né? E o que chama atenção, né? É esse espaço social, tal como Bourdieu, né, categoriza, né? A gente vai ter ali nesse espaço social preservacionista um quadro caracterizado pelo caos, pela quebra, pela desordem, pela anomia, né? Esse A, prefixo A na frente, né, negando, né, a norma, a conduta, a regra, né? E aí, então, o Peter Berger vai colocar o sagrado em contraposição à categoria do caos, lutando contra o terror da anomia. Ou seja, o homem, para ele, né, esse ator social, ele é um sujeito nomizante, ele é ordenador. Né? Ele cita, nós tivemos a base 7, 7 dias da semana, as 7 notas musicais, os 7 pecados capitais. Né? Depois tivemos a base 12, os 12 zodiacais, as 12 horas do dia, os 12 meses do ano. Então, para ele, o homem estabelece sua construção a partir do nomos, da regra e da conduta, né, da ordenação. Então, quando se tem a deterioração do patrimônio, né, se tem na acepção dele, né, essa questão da anomia, né, que o homem luta contra, né, como a gente vai exemplificar nos slides seguintes. Então, a primeira questão, o primeiro elemento que a gente consegue mapear na revisão, na bibliografia de referência, né, seria no Egito Antigo, né? Então, aí, essa civilização, essa longa datação histórica do Egito Antigo, né, 3.100 anos antes de Cristo, a gente já vê referências da utilização do óleo de cedro, ainda que seja de maneira empírica, né? O óleo de cedro era impregnado nas urnas, né, nas caixas de madeira e até mesmo nos papiros sagrados, né? Ou seja, né, aí numa dimensão sacralizante, o óleo de cedro, né,
lutando contra esse temor da anomia, como Peter Berger coloca, né? Então, no livro dos mortos, né, das tumbas egípcias, a gente já vê as referências de utilização do óleo de cedro para espantar, né, para afugentar os insetos, né, que comiam a celulose dos papiros sagrados, né? Esse exemplo também eu acho extremamente interessante, né? Quando os pastores beduínos, né, lá passeando no deserto do Mar Morto, né, brincavam de atirar pedras e atiraram pedras em potes de barro, fez um barulho e quando foi lá ver o que tinha dentro do pote de barro, a priori utilizado para guardar alimentos e grãos, essas coisas, né, estavam lá dentro os papiros, os pergaminhos sagrados. Então, eles de fato obedeciam, né, pelo viés religioso, um preceito bíblico. Estava lá no Antigo Testamento, né? Assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel. Toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que possam conservar por muitos dias. Ou seja, né, aí a gente já tem aí o vocábulo conservar, tão reclamado aqui no Brasil, né, tão reclamado por Gael de Guichen nos anos 90, lá há 580 anos antes de Cristo. Né? Então aqui a gente tem a famosa trilogia clássica que nós que trabalhamos com acervo, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, na dimensão do tempo presente, eram colocados os textos do passado dentro de potes de barro, né? Tendo em vista a posteridade, tendo em vista as futuras gerações. Né? E aí a gente já tem aí o preceito, né, de uma reserva técnica, ou seja, colocar um pergaminho dentro de um pote de barro e tapá-lo como a gente vê aí logo embaixo, essa tampinha, significa deixá-lo no escuro, né, protegendo contra a ação danosa da luz e oferecer ali uma estabilidade climática. Né? Então, aí os primórdios da conservação preventiva, né, dentro de uma perspectiva sacralizante. A questão da encadernação, né, que ganha grande propriedade, né, na Idade Média, né, a encadernação ela surge como um primeiro elemento de conservação preventiva, né, do códice, né, daquelas folhas que eram costuradas, né, e não se tinha capa. A capa ela nasce dentro de um contexto bastante religioso, né, ou seja, proteger o texto sagrado, né, e chamava a capsa, né, o encapsulamento dos livros, né, ou na origem etimológica, né, biblions, livros, teca, cofre, no sentido de caixa, no sentido de arcabouço. Né? Então, essas encadernações, como a gente vê aí logo ali à direita, né, cheia de pedras, gemas preciosas, né, é para dar esse sentido sacralizante ao texto. Né? Quanto mais devocional, quanto mais sagrado seria o conteúdo informacional, precisaria, então, dessa atmosfera extremamente, né, como os teóricos dizem, né, um mistério tremendo, né, esse objeto luminoso, merecedor de incomparável respeito. Né? Então, se esse livro era um objeto economicamente tão caro, né, na história econômica é feita estatísticas muito curiosas. Uma pessoa que, para comprar um livro, ela teria que ter o equivalente a tantos grãos de cereais, você teria uma quantidade de gado X, então é feita uma contabilidade. E na história econômica chama a atenção que um livro era um objeto extremamente caro, e com isso ele era passível de roubo. Né? Então esse elemento sagrado, né, era, como vocês verem, acorrentados às estantes. Né? E então, nesse sentido, para evitar o furto, denotando essa dimensão sacralizante do objeto. Né? Já em contextos distintos, né, de religiões distintas, como, por exemplo, né, os judeus, né, não tocam com a sua mão, né, a sua mão é imunda, né, o prefixo i na frente nega o mundo de Deus, né, nega o mundo religioso. Né? Então, no sentido prático, também a mão é portadora de sujidade, de oleosidade, né, que vai danificar o texto sagrado. Então, por isso eles usam esse instrumentinho, né, como é a iade, para ir guiando o texto. Né?
Já no outro contexto, extremamente diferente, os budistas, né, que tinham a sua tradição na xilogravura, né, então não, os cadernos, as folhas não eram cozidas, né, eram empilhadas, né, umas sobre as outras, e depois colocavam tábuas em cima e eram embrulhadas, digamos assim, com tecidos de seda, tecidos nobres, né, e eram colocados dentro desses nichos, né, como se fossem uns escaninhos, uns compartimentos, né? Então, esse sentido místico, né? Mistério, né? Mus, né? Do sânscrito quer dizer prato oculto, secreto, né? Que a gente tem, assim como se deposita as hóstias sagradas, né, no sacrário, né, da mesma forma se depositavam nesse compartimento, né, o texto sagrado. E até mais recentemente, né, saiu na internet essa descoberta da China também, né, de uma biblioteca com 84 mil rolos, né, e ainda não conhecidos. Né? Então, isso é um sentido muito interessante da matriz preservacionista pelo viés do sagrado. Né? Bom, na Idade Média, né, que era depositária dos acervos bibliográficos e documentais, né, então o roubo era muito comum. Né? Então a gente tem aí o anátema, né, ou seja, uma excomunhão do sujeito, né, que praticasse algum dano. Né? Como diz aí, se alguém subtrair esse volume pela força, pela fraude ou pela qualquer astúcia, que tal crime atrai a perdição de sua alma, que ele seja riscado do livro da vida e que seu nome não figure na lista dos justos. Né? Bem dramático isso daí, mas é bem curioso, né? Essa questão dessa dicotomia que o Mircea Eliade fala, né? A dicotomia do mundo na esfera do sagrado e na esfera do profano. Quem preservasse o livro alcançava o estatuto transcendental, ao passo de que alguém roubasse, quitasse ou destruísse, era condenado ao inferno. Né? Então a gente tem aí na biblioteca da Salamanca, né, essa cédula de excomunhão. Quer dizer, uma tradução, né, a excomunhão reservada à sua santidade, ou seja, só o Papa poderia absolver essa pessoa que cometesse o crime, né, de qualquer pessoa que tivesse destruído, né, um livro dessa biblioteca, e se ela não recompusesse esse dano, né, ela não estaria absolvida. Né? Então, ela era essa cédula que é um exemplo do anátema, ou seja, é a excomunhão do sujeito, né, da Igreja Católica. Isso também é muito curioso, né? Dentro da dimensão sacralizante, uma prática também de uma característica empírica. Estou vendo esse desenho aí, isso é de uma planta que se assemelha à família da salsinha, que a gente coloca na culinária. Né? Só que essa era venenosa, né? Extremamente nociva. Né? Então, quando ela era colocada dentro dos livros, né, aqueles chamados métodos de conservação passiva, né, ela matava os insetos bibliófagos, né, afugentava alguma sorte de elementos, de agentes biológicos, né, e ela chamava Kubengait, né, como a gente vê aí. Então, pelo seu poder, pela sua eficácia da sua propriedade, digamos assim, como eu diria, essa propriedade do princípio ativo que a planta tem, né? Ela passou o nome dela a ser correlacionado ao Deus da conservação. Então tem essa prece aí, ó Kumbengage, salve meu livro da deterioração. Né? E era muito comum também, né, nos livros terem cruzinhas, né, uma cruz e são representações imagéticas que tinham esse significado, protegido por Cristo, protegido pela Santíssima Trindade. Né? Então, essas práticas também bem dentro do contexto da sacralização do objeto. Bom, então, tentando fazer um resumo, né, um resumo analítico desse período, né, a sacralização, essa prevalência ainda nessa datação do mundo antigo, da Idade Média, né, o ator social preservacionista, ele é um artesão, ele é um artista, é um sujeito histórico extremamente marcado pelo anonimato, né?
A valoração do objeto a ser preservado é uma valoração religiosa, devocional e simbólica. O conceito que a gente viu nessas práticas preservacionistas, né, são orientados por questões de mística, pelo estatuto transcendental, o divino, a duração eterna, né, e a demanda, né, estava justamente ali nos depositários desses acervos, né, templos, igrejas e ordens religiosas, sobretudo na Idade Média. Justamente na Idade Média que se estabelece os primeiros tratados preservacionistas, né? Como limpar um acervo, como limpar uma estante, de manhã abre para entrar o ar puro, não faça isso, faça aquilo. Então, é bastante interessante essa etapa histórica. Né? Agora, então, nós saímos da questão preservacionistas e da sacralizante e vamos para o empirismo, né? As práticas intervencionistas. Então, de uma maneira muito curiosa, a bibliografia diz que Michelangelo já imitava os desenhos dos antigos mestres, né? Tingia, envelhecia com fumaça e outras substâncias, manchando-os de modo que parecessem antigos. Né? Aí surge o gosto pelo passado, né? Esse período. Né? Então, com a descoberta do passado, vai dar esse valor de antiquário ao bem cultural. Né? E aí, no Amani, esse desenho é extremamente sintomático nesse sentido. Observem bem no desenho, né? Ele tem um formato retangular e logo naquela oval ali, vocês vão ver uma área mais escurecida, né? Ou seja, esse desenho desse flautista, né? Dessa cabeça de um homem tocando a flauta, né? Originalmente era um formato retangular. E ele foi colocado, né, num passepartout, né, com esses elementos decorativos, no sentido de atribuir para ele um valor de venda, um valor comercial. E aí o sujeito não hesitou, né, nessa área mais escurecida, pode ver que seria um papel de natureza ácida, se comparado ao suporte original, né? Ele não hesitou em completar a beiradinha da cabeça e também a linha do ombro. Né? Então, aí é uma prática intervencionista, né? Feita pelo Vasari, né? Desfigurou inúmeras cabeças, inúmeras obras, por meio de reduções, acréscimos e repinturas em áreas deterioradas. Né? Um desenho que está no Museu do Louvre. Né? A seguir, isso também era muito comum, né? Os códices, né? Feitos no âmbito dos próprios mosteiros, nessa prática empírica. Como vocês observam ali, bem assim ao meio da imagem, a gente tem um rasgo no pergaminho, ele está todo costuradinho, né? Como se fosse um chuleado, né? Como se diz, aplicações de pedaços de pergaminho sobretone ao original, enfim, são práticas empíricas, né, que davam uma resistência mecânica maior a esse objeto deteriorado, mas naturalmente sem nenhum critério, né, que prevalecendo aí a subjetividade do operador. Né. Próximo, esse também se repara em códice, né, observem aí na borda inferior, né, a colocação de um enxerto, de um remendo, né, tampando, né, as cercaduras, né, os motivos decorativos, né, enfim, um enxerto em área faltante, provocando descaracterização estética e informacional do objeto. Né. Ainda não havia os tratados de intervenção, né, prevalecia a questão extremamente empírica. Né. Esse também, né, você veja bem, vocês podem observar, né, um desenho original, né, e o papel certamente estava deteriorado, eles recortavam, né, e inseriam, tal como a gente fizesse um enxerto no papel, né, eles também assim o faziam, né, e essa diferença da tonalidade, né, dá para ver exatamente que o papel original era um papel de bom, papel bom, certamente um papel de trapo, de um pH estabilizado, né? E um papel utilizado no enxerto, um papel de natureza ácida, pelo fato de ter ficado escurecido. Né? E, de novo, essa cercadura, né? O passepartout também naquela condição
de papel de caráter comercial da venda do objeto, né? Ou seja, como se fosse agregar mais um valor para que ele pudesse ser vendido, né? Isso aí também é a literatura aponta muito essa construção de álbuns, né? Então pegava-se desenhos, né? Retirava do contexto que a priori havia sido criado, né? E o sujeito, né? Criava ali uma ordenação, né? Como a gente vê os desenhos que ficam embaixo, são sobrepostos, e criava uma série de elementos decorativos, ornamentais, né? Como a gente pode observar em desenho. Então, Vasari criou muitos álbuns assim. Então, a gente tem a inserção de novos elementos, decorativismo ao gosto da época, aplicação e colagem em suporte secundário, ou seja, né, o Brand vai falar lá bem na frente, nos anos 60, né, a criação de um falso histórico, né, inserindo a obra de arte no contexto distinto do original, como se ele fosse um coautor dessa obra, né. O próximo. Bom, isso aí também é muito interessante no sentido as práticas medievais, né, mas que de alguma maneira já preconizam, né, já sugerem alguma questão de científico, né? Então a gente tem uma receita aí da Idade Média muito curiosa, né? Para clarear páginas de livros impressos ou gravuras manchadas, né? Embeba o papel na água na qual o bacalhau tenha sido fervido por cerca de 1 hora, acrescente 100 ml de água de chuva ou de rio, aplique a solução e estire o papel na grama até atingir a cor branca desejada, deixe engomar, deixe secar e engome, né? Se estivesse dando uma aula aqui, eu ia perguntar para os alunos: o que vocês acharam disso daqui? Vamos dissecar isso aí passo a passo para ver o que científico está imbuído aí nas entrelinhas, né? Ou seja, a tentativa de clareamento, né? Água na qual o bacalhau tenha sido fervido, né? Ou seja, né, a gente tem aí a saponificação, ou seja, a gordura que saiu do cozimento do bacalhau, né? Se ela encontrou ali algum agente alcalino, ela vai virar um sabãozinho, um detergente, né? E a água da chuva, naquela temporalidade, pressupõe uma água limpa. Hoje seria uma água ácida, né? Mas naquele tempo, a água de chuva ou de rio pressupõe uma água limpa, tal como a água deionizada que a gente pega no laboratório, né? Aplica a solução no papel, né, na grama, até atingir a cor branca. Isso é o quê? A ação da luz, né, ia potencializar, né, esse efeito do sabão que tinha na água do bacalhau, né? E depois, a última etapa, né, deixa secar em engome, ou seja, né, a reencolagem que fazemos no laboratório de restauração. Lavamos o papel, né, e retiramos, né, desacidificamos, tiramos impurezas, mas tiramos a encolagem. Ele vai ficar igual um mata-borrão. Então, precisa engomar. Engomar pressupõe, né, o que a gente chamaria aí de reencolagem. Então, uma outra questão que a gente chama atenção aí ao finalzinho, já tem a assinatura. Então, não é mais aquele ator social do anonimato. Ele já está reivindicando, né, ser partícipe da construção do conhecimento, né, quando ele data e assina a sua receita, a sua obra, né? Então, essas práticas empíricas, né, elas estão aí bem nessa temporalidade do século XVI, XV, XVI, ali do Renascimento italiano, né? Os atores sociais já são reconhecidos, né? Eles já assinam seus tratados, né? A valoração do objeto tem esse critério de antiguidade, de valor comercial. O conceito é retocar, reescrever, reparar, corrigir, acrescentar. E a demanda, né, desse colecionismo, né, de casas da nobreza, né, das casas reais, e o atendimento do comércio de antiguidade, como sugere bem aqueles exemplos que foram mostrados, né? Bom, agora o cientificismo, né, que tem alguns autores que chamam essas etapas da sacralização empírica como uma etapa pré-científica, né?
E aí a gente já tem o cientificismo aí muito demarcado por esse contexto, né, do século XVIII, né? Então, a Revolução Francesa seria um marco fundamental, né? A razão e o progresso, os elementos fundamentais do iluminismo, né, contribuem com as transformações políticas e sociais. É justamente na Revolução Francesa que a gente vai ter um grande avanço, né, os avanços da química, sem dúvida nenhuma, né? Lavoisier vai estabelecer, né, o Tratado da Química Elementar e já naquela época ele já apontava as lavagens do papel, né? Então, e sobretudo, bem aqui no contexto de vocês, que são professores, né, nessas áreas da ciência da informação, museu, biblioteca e arquivo são instituições pilares do Estado moderno, né? Ou seja, agora eu vou restaurar um bem cultural que tem um estatuto jurídico, que tem um estatuto institucional, não mais as questões do clero e não mais as questões empíricas, né? Então, aí é um divisor de águas fundamental aqui no nosso estudo, né? A Revolução Francesa, uma pena que não saiu ali o outro, né? Então, os manuais oitocentistas, eles são de fundamental importância, né? A gente, quando passa a ler, e hoje na internet está cheio desses exemplos, né? Como, por exemplo, aí, a química aplicada às belas artes, né? E a gente começa a ler e diz, poxa, como é que esses caras já sabiam disso naquela época, né? Há um preconceito de a gente achar que eles não tinham um repertório já tão interessante, né? Então aí já começa, né, a questão dos tratados do estudo do pH do papel, os agentes físicos, químicos e biológicos de deterioração, os primeiros banhos, né? Os banhos com desacidificantes, os banhos de clareamento, quando tem descoberta do cloro, né? E aí, como ele vai poder ser aplicado nas belas artes, né? Nesse sentido, né, Pasteur tem um papel fundamental, né? Ele foi um cara assim visionário para a época, né? Até essa máxima dele aí é curiosíssima, né? Há circunstâncias que eu vejo claramente a aliança desejável e possível da ciência e da arte, onde o químico e o físico podem estar a teu lado para iluminar-te, né? Então, com os seus estudos, né, ele cria uma cadeira na Escola Nacional de Belas Artes de Paris, né? E ele com seus estudos, né, com seus experimentos, né? Então essa aproximação da arte, né, já o diálogo interdisciplinar ou transdisciplinar, como a gente tanto fala na sala de aula, né, já está estabelecido aí em 1863, né? Ou seja, às vezes até algumas coisas muito difíceis que a gente tenta fazer na universidade, né? Buscando diálogo com os colegas e tudo, já estava lá preconizado de uma maneira quase que profética, né? Em 1863, né? Então, essa contribuição dele é fundamental para o campo. Bom, esse aqui é extremamente curioso, né? E aqui é meio que fazendo uma reflexão entre parênteses, né? Sempre me chamou muita atenção nas aulas de patrimônio, essa questão toda, quando tem a teoria clássica ligada ao patrimônio edificado, né? Então, aí estuda a Revolução Francesa, aí vem os primeiros teóricos, né? Viollet-le-Big, Husk, Camilo Boito, até chegar lá no César e Brange nos anos 60 e os pós-brandianos, né? Então, essa hegemonia da literatura, do patrimônio edificado, né? Em detrimento dos acervos, como é o nosso caso aqui. Isso sempre me incomodou muito, né? Assim, e aí eu via comparações assim que me pareciam um pouco equivocadas, um pouco estranhas, tentar pegar aquela teoria, né, por exemplo, de Husking, por exemplo, e aplicar nos acervos documentais, né? Aí, quando eu vi essa questão da Conferência Internacional de São Galo, né, eu falei, poxa vida, né? Isso aqui é o máximo para a nossa área, né? Ou seja, né, dizem, né, que o restauro científico começaria na famosa reunião de Roma de 1930, que seria um marco basilar. Então, né, até brigava lá com a minha orientadora de doutorado na UFMG, no bom sentido. Olha só, não é bem assim. Você já ouviu falar da Conferência Internacional de São Galo, na Suíça, né? Ou seja, né,
muitos historiadores consideram ela como um marco da restauração moderna. Porque ali, né, o cardeal Franz, né, preocupado com a deterioração dos manuscritos, com tintas ferrogálicas, né, com a questão dos fungos também na Biblioteca do Vaticano, ele organiza essa conferência internacional. E tem os anais dela na internet, é curiosíssimo. Ela tem toda a formatação de como se a gente fosse fazer um seminário na universidade. Os palestrantes, as palestras, os diálogos travados, né? Enfim, né? Aí, para alguns autores italianos, como está aí espiado, né? É considerada a mãe de todas as conferências da conservação e restauração, notadamente nos acervos documentais e bibliográficos, né? Então, aí puxando a brasa para nossa sardinha. Bom, aí também, esse é um marco muito interessante. Em 1920, a gente tem um papel preponderante do Museu Fogg, né, na Universidade de Harvard, né? Ou seja, quando aqueles novos ricos compram muitos dos acervos daquela Europa bombardeadas pela guerra, né, compram quase que a preço de banana na Europa e levam para os Estados Unidos para implementar os seus museus lá, porque lá não tinha passado, né? Não tinha a velha cultura europeia, né, digamos assim. Então, essa família do Forbes era uma família extremamente rica, eram milionários norte-americanos, e eles começam a constatar que esses seus acervos comprados da Europa eles já estavam em processo de deterioração, né? Então, aí, essa máxima eu acho assim, extremamente significativa. Espero que algum dia uma escola técnica possa ser estabelecida, talvez em Harvard, onde pintores, restauradores e funcionários de museus possam aprender sobre a química das obras de arte e o cuidado com elas, com base em princípios verdadeiramente científicos, né? Então, tem a questão da interdisciplinaridade como premissa conceitual, o cunho positivista. Eles achavam também que a ciência daria resposta, né, contra todas as mazelas que se acometiam, né, nos patrimônios documentais, arquivísticos e artísticos, né? E eles pregavam, né, à luz da ciência, né, o emprego de técnicas lógicas e racionais, em contraposição um pouco daquela arte da restauração praticada, sobretudo na Europa. Na Europa, a gente tem, né, um grande momento que é a criação do Instituto de Patologia do Livro Alfonso Galo, né? Ele era um bibliotecário, né, e muito visionário para a sua época, né? Ele desenvolve esse conceito de patologia do livro, né? Isso até teve repercussão aqui no Brasil, né? Porque se olhar as grades curriculares de alguns cursos, como biblioteconomia, museologia, estava lá a disciplina patologia do livro, né? Algumas restauradoras pioneiras na década de 70 aqui no Brasil foram estudar nesse instituto, né? E elas trouxeram esse conceito de patologia do livro para o Brasil. E também, de uma maneira muito visionária, ele pregava essa questão interdisciplinar por esses campos, né? Como biologia, química, física. Nesse museu tinha de uma proposta muito didática, de um museu da patologia do livro, né, mostrando em exemplos extremamente didáticos agentes físicos, químicos e biológicos e as características de deterioração acometidas, né, nos livros e documentos, né. Tinha também um arquivo fotográfico e um laboratório de restauração. Há o episódio da guerra, Segunda Guerra Mundial, né, na Europa. Por exemplo, isso é uma cena, né, quando Hitler, né, a Blitz, joga uma bomba e destruindo bibliotecas, né, na Europa, de um modo geral, né? E aí o que aconteceu, né? Passado, né, esse momento do conflito bélico, né, começa então a tratar desse tipo de patologia anteriormente não conhecida, né? Então, foi nesse momento da Segunda Guerra Mundial que a gente viu um grande desenvolvimento, né, de bactericidas e inseticidas que foram utilizados, né,
nos acervos bibliográficos e documentais, né? Nos Estados Unidos, a gente tem, nos anos 40 e 50, né, a grande contribuição do William Barry, que dedicou-se quase a sua vida inteira para estudar, né, a acidez do papel, né, e os processos de desacidificação. Até um tempo atrás, nos anos 90, ainda tinha umas receitinhas muito básicas, né, de desacidificação do papel, extremamente inspiradas na metodologia que ele criou, né? E foi de um avanço extremamente significativo para o campo, né? No sentido de dar essa questão científica à conservação e restauração de acervos, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a figura do professor Edson Mota, que foi estudar lá naquela escola que eu citei anteriormente, né? No Fogg Museum, na Universidade de Harvard, né? E ele recebeu lá essa formação tipicamente inspirada nesses estudos técnicos, né? Como a gente vê que era o boletim que era divulgado por essa entidade, né? E ao chegar aqui no Brasil, né, isso eu conversei muito com o filho dele nas entrevistas que fiz, o Edson Mota Júnior, né? E ele volta imbuído, né, dessa liturgia, né, da conservação e restauração científica, né? Até contrapondo um pouco aos métodos ditos da arte de restaurar, praticados muito ali no Rio de Janeiro ainda, sob a influência da antiga Academia Imperial de Belas Artes, né, da Escola Nacional de Belas Artes, né? E ele, imbuído dessa filosofia, né, dos estudos técnicos, né, ele cria aqui no Brasil a disciplina pioneira, em 1951, né, não só no Brasil, mas na América do Sul também, né, a disciplina Teoria, Conservação e Restauração de Pintura da Escola de Belas Artes. E assim ele formou gerações de restauradores no Rio de Janeiro e teve a sua contribuição assim, muito significativa no campo, né? Nos anos 60, né, a gente tem aí essa questão emblemática, né, da enchente de Florença, né? A enchente de Florença já é um repertório clássico nesse sentido, né? E quando o rio Arno sobe 5, 6 metros, inundando os acervos, né? E a gente vai ter aí a questão muito, muito interessante, que é a adoção da interdisciplinaridade. Até a PUCA, né, a professora Maria Luísa, que foi minha orientadora na Casa Rui e hoje é docente no curso de Conservação e Restauro da UFRJ, ela chama muita atenção para isso, porque ela estudou com esses profissionais que trabalharam, né, na enchente de Florença, né? Então, essa tônica da interdisciplinaridade, ela está bem calcada nesse episódio, né? E foi justamente a partir daí que a gente pode constatar, né, o desenvolvimento de técnicas de emergência e do restauro de massa, né? Ou seja, até hoje se restauram livros da famosa enchente de 66, né? Quando foi agora em 2016, né, comemorou-se, né, celebrou-se, né, os 50 anos da enchente, com um grande seminário em Florença, discutindo as contribuições dessa catástrofe natural no campo, exatamente. Aqui no Brasil, a gente vai também ter uma grande influência desses textos, né, dos anos 80, né, que é do Gary Thompson, né? E ele publica essa obra, uma obra extremamente densa, né? Ele estuda, para termos uma ideia, desde do clima que envolve edifício até um microclima dentro de uma vitrine com um bem cultural, né? E estuda sistematicamente a importância do controle da luz, da temperatura, da umidade relativa na conservação de coleções museológicas, e ele assim afirmava: um mau restaurador pode destruir uma obra, um mau conservador pode destruir uma coleção inteira, né? Agora a gente chega nos Estados Unidos, né, no final dos anos 80, um grande movimento que aconteceu de conscientização, que seria os slow fires, né, chamado fogo lento, né? Eles se dão conta, né, principalmente na biblioteca do Congresso, né, que é essa deterioração voraz que são acometidos, sobretudo, os jornais, né, que ficam com esse aspecto
quebradiço, né? Então até essa foto emblemática, né, que aparece no filme Slow Fires, né, é o diretor da biblioteca manuseando o livro e ele se estilhaça todo do papel quebradiço, né? Então aí que vem também muitas questões da conservação preventiva, ou seja, né, se dar conta que não se pode restaurar, né, esses quilômetros de documentação, né? Seria um trabalho hercúleo fazer isso, totalmente inviável do ponto de vista econômico, mas então, e muito mais do que restaurar, se preconizava a filosofia da conservação preventiva. E depois também, bem na esteira desse raciocínio, né, a gente tem nosso grande contribuidor, né, o Gael de Guichen, né, quando faz aquele clássico texto, né, nos anos 90. Né? Eu lembro que em 96 ele foi na Abracor, em seminário que ocorreu na cidade de Ouro Preto, né? E a tônica foi a apresentação dessa palestra, Conservação, uma profunda mudança de mentalidade. Então ele tinha essa filosofia, onde se viam objetos, hoje devem ser vistos coleções. Onde se pensava em dias, agora deve-se pensar em anos. Onde se via uma pessoa, agora deve-se pensar em equipes. Onde se viu uma despesa a curto prazo, agora deve-se pensar em investimentos de longo prazo. Onde se mostram ações cotidianas, devem ser vistos programas e prioridades. Né? É até bem interessante falar isso na construção epistemológica, né? Porque quando surgiu o conceito de conservação preventiva, né, temos a questão também do modismo, não podemos ser assim, hipócritas de não mencionar isso. Né? Então era muito curioso. Se encontrava com um colega seu, você está restaurando muito? Eu disse, não, imagina, agora eu só faço conservação preventiva. Né? Então a conservação preventiva ela veio assim, com muita força, até deixando no reboque a restauração. Mas eu hoje já passou um pouco isso, né? Eu acho que as duas áreas hoje elas se convivem, vamos dizer, de uma maneira mais harmoniosa, uma nunca excluindo a outra. No Brasil, de uma maneira muito sintomática, a gente teve o grande projeto, né, da conservação preventiva, liderado por duas grandes, né, restauradoras, a Solange Zúñiga e a Ingrid Beck, né, e também foi patrocinado pela Fundação Vita, e distribuiu-se esses textos, né, para todas as instituições. Eles pagaram os direitos autorais e traduziram. E teve uma série de seminários no Brasil difundindo esses conhecimentos. Então, houve uma reflexão muito profunda, não mais aquele restauro curativo, pontual, mas sim uma tomada de consciência da necessidade de preservação dos acervos, né? E essas palavras de ordem, né? Gerenciamento, administração, planejamento de preservação, políticas de preservação, segurança e planos de emergência, elas são colocadas aqui em discussão, né? Isso é tudo em termos de muita novidade, de que não era aquele restauro intervencionista. Né? Então, um grande divisor de águas e de tomada de consciência aqui no cenário preservacionista brasileiro. Bom, aí agora a gente já começa a conviver com conceitos também bastante contemporâneos. Né? Alguns afirmam que são neologismos, né? Ou seja, é uma área que está assim, em constante um processo de construção cultural. Né? Mas, enfim, a gente convive com esses conceitos novos, né, da ciência, da conservação, originário dessa grande conferência de Bolonha. Né? Então, para a definição do perfil e do escopo de treinamento específico para cientistas da conservação, ocorreu esse seminário em 88 em Bolonha, e ele vai descrever também assim, com bastante propriedade, né, quais seriam as habilidades do cientista conservador e as bases de sua formação. O arcabouço metodológico, teórico e conceitual e o aparelhamento normativo, cognitivo, tecnológico, necessário à construção de uma praxis respaldada na pesquisa científica. Ou seja, né, reclamando muito esse estatuto de ciência da área. Né? E já bastante recentemente, né, o conceito de ciência do patrimônio, né, que passou até ser
adotado na UFMG recentemente. Quando eu estava saindo do doutorado da UFMG, já estava lá criando, né, o Antecipa, né, que é uma associação cujo mote seria, né, a ciência do patrimônio, né? Então, o termo ciência do patrimônio passou a ser usado a partir de 2006, uma matriz essencialmente britânica, né? O Comitê de Ciência e Tecnologia do Parlamento Britânico propôs o seu uso para denominar um campo científico mais amplo, configurando-se como uma expansão da ciência da conservação, né? Então, para além da conservação, estaria situado aí como se fosse um guarda-chuva, né? É, da ciência do patrimônio, né? Esse termo foi criado, né, no Reino Unido e tem lá um Fórum Nacional da Ciência do Patrimônio. Bom, na década de 2000, a gente já vê esse conceito que chegou aqui, muito difundido pelo Pedersoli, né, que trabalhou na Itália, e depois pelo próprio Ibram, que divulgou traduziu, né, do ABC método, né, para o Brasil, com essa questão da gerenciamento de riscos, né, colocando esse referencial teórico metodológico com bastante ênfase aqui justamente nas instituições detentoras de acervos, né? Basicamente, o que seria isso, né? São chamados trabalho com os níveis envoltórios, né? Então, didaticamente colocado aí na figura, você vê lá a peça museológica, né? E todos os níveis envoltórios que ela está, digamos assim, salvaguardada, né? Aí rompe um pouco com aquela clássica denominação agentes físicos, químicos e biológicos de degradação e passa a estudar mais nessa perspectiva dos níveis envoltórios. Então, ou seja, né, vamos supor, o museu, né, a região onde ele está, depois a edificação, né, a sala da sala, o mobiliário, o suporte, o acondicionamento técnico, até chegar no bem cultural em si. Então, toda essa relação dinâmica, né, do micro e do macro, né, são enfocadas nessa metodologia da gestão de riscos, né? Bom, agora eu tendo percorrido nessas três grandes etapas, né, da sacralização, empirismo e cientificismo, né, depois tendo percorrido toda essa construção epistemológica, até então no sentido de mostrar um pouco de um estudo de caso, como era a tônica aqui do encontro, né, eu vou mostrar um pouco do trabalho que é feito no museu, mais recentemente, né, reclamando, né, esse estatuto aí da ciência da conservação, né. É uma pena que o slide aí não saiu, acho que na hora de fazer a, a transferência para o PDF, perdeu algumas imagens, né? Mas, na verdade, aqui teria uma imagem de um documento, né? E esse aparelho que vocês veem aí que faria a espectroscopia vibracional, né? O Raman, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva da ciência do patrimônio, da ciência da conservação, uma tecnologia extremamente apurada e que serve de grande auxílio no tratamento da preservação de documentos gráficos, né? Ou seja, próximo slide, vamos ver se não cortou. Bom, qual a vantagem dessa metodologia, né? Das técnicas do infravermelho e do Raman, né? Ela vai identificar grupos funcionais e materiais celulósicos, como é o nosso objeto de trabalho, né? Acervos documentais, bibliográficos e até mesmo as obras de arte em suporte de papel, né? Vai identificar as propriedades estruturais desse suporte e dessa maneira a gente compreende de um modo bastante alargado, né, as suas características de deterioração e os procedimentos de conservação a serem aplicados. De uma maneira também bastante pontual, pode identificar características de deterioração, como a hidrólise e a oxidação, né? E aí o aparelho que vocês veem, né, aí ao lado, né, tem ali um documento histórico, um documento do século XIX, e bem ao centro da imagem, né, tem uma luzinha minúscula, né, que ele é um feixe de raio laser
que atravessa as estruturas celulósicas do papel, né, e vai emitir gráficos, né, com os comprimentos de onda, né, que a gente vai chamar os espectros originários, né, dessa aplicação de técnica. Então, o laser permite identificar o composto molecular, né, quais são as estruturas moleculares desse suporte celulósico, desse bem cultural. Qual seria a grande vantagem desse método, né, quando utilizado em acervos, né, acervos museológicos, bibliográficos e documentais, sobretudo também de obras raras, né? Ele é considerado um método não destrutivo, considerado não invasivo, relativamente versátil e rápido se comparado a outros métodos, né? E aí depois, então, como vocês veem na imagem, quando o raio laser passa, ele gera gráficos, né, que são chamados as linhas espectrais, identificadoras dos grupos celulósicos desse documento, né? Então, é assim, uma escala espacial extremamente detalhista, né, de entendimento dessa obra. Bom, então aqui, num exemplo didático que eu achei curioso trazer aqui para vocês verem, a gente tem uma leitura de três papéis, né? Um papel de trapo do século XIX, um papel de madeira do século XX e um papel craft. Então, tem as linhas, né, dos espectros coletadas, né? E elas são chamadas também de bandas, né? Bandas que permitem identificar facilmente, né, a natureza desse papel. Aí, como vocês estão vendo bem aí no papel craft, logo aí no finalzinho, a gente vê como se fosse um morrinho, né? O que a gente chama, seria esse cume, né? Seria a banda, né? Que vai mostrar o que ele tem de especial nesse sentido. Aí o próximo slide vai ficar mais didático. Então, tá vendo essa linha verde tracejada, né? Ela vai coincidir exatamente a banda marcadora com a presença de lignina, né? E o papel craft tem. Então, o papel craft é extremamente ácido, como a gente sabe. Ele não foi processado tecnicamente, ele tem ali um teor de acidez muito grande, que está exemplificado nesse morrinho, né? Já o papel de madeira do século XX vai indicar nessa leitura, né, que houve a remoção da lignina no processo de fabricação do papel, né? Já o papel de trapo, né, de material nobre por excelência, como o linho ou algodão, que o pH é extremamente estabilizado, você não vai ver banda nenhuma, você não vai ver, né, aquele morrinho que a gente chama, né? Então, a ausência de banda referente à lignina no papel de madeira, né, e de trapo. Então, não tem a lignina, né, nesses dois papéis e vai ter no papel de craft, certo? Então, aí seria um teste, né? Seria um exercício didático no sentido de verificar a eficácia da técnica no estudo analítico de amostra de papéis, né? O próximo, por favor. Bom, olha que interessante esse aqui, o papel museu, né? Isso aí também é um exercício didático. Esse papel museu que a gente compra para fazer acondicionamento técnico, branquinho, né? Ele é feito de papel de fibra de algodão, né? E acrescentado nele uma encolagem de carbonato de cálcio para dar essa acidez, para dar essa alcalinidade ao papel e, por consequência, né, a preservação do documento arquivístico, bibliográfico que estará alocado ali naquele invólucro feito com esse papel. Então, você vai ver onde tem aqueles asteriscos bem ali ao meio, né, seria a banda marcadora do carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio lido, né, isoladamente, né, e no próximo slide a gente vai ver. Aí já vai ver mais, porque parece que pulou o slide na configuração. Mas então era mais ou menos esse sentido, né, de ver que, assim como 2 mais 2 é igual a 4, se você somar essa leitura de baixo,
né, do algodão com a leitura em azul do carbonato de cálcio, vai dar o que a gente vê em amarelo, que é o papel museu. Né? Então, como se estivesse dissecando a estrutura molecular da amostra. Né? Agora, mais à frente, a gente vai ver um trabalho que foi feito com as obras do Museu de Arte Murilo Mendes, né? Ou seja, são 3 gravuras modernistas, uma gravura de Rouault, uma gravura de Miró e uma gravura de Picasso. Essas obras nunca haviam sido restauradas desde que, há 25 anos atrás, elas foram adquiridas pelo governo brasileiro. Elas estavam na Europa, no espólio da viúva do poeta Murilo Mendes, e elas nunca haviam passado por um processo de restauração no museu. Então, elas se constituíam um material muito interessante para análise, na medida que não tinham sofrido nenhum processo intervencionista. E, então, foi feito um estudo de análise do pH e dos espectros dessas regiões que estão marcadinhas aí. Então, foram feitos a leitura na frente da obra e no verso da obra. Escolheu 4 pontos de análise. Em cada uma delas foi feita a leitura do pH com o pHmetro e depois foi feita a leitura com o espectro, para a gente entender a acidez, como estava a acidez desse suporte e quais foram os benefícios do processo de desacidificação com banhos de hidróxido de cálcio. Então, começou com a pHmetria, né? Então, a gente fez uma análise bastante acurada. Nós trabalhamos com a norma da BNT, né? E, naturalmente, não usando a fitinha, porque ela dá uma leitura muito precária, e sim utilizando o eletrodo de membrana chata, né? Com o pHmetro da Dinaman. Foi feita a leitura do pH na frente, no verso, de todos aqueles 4 pontos mapeados no slide anterior, para que se tivesse uma análise bastante apurada, né, em diferentes regiões da deterioração do papel. Naturalmente, escolheu regiões mais pardacentas, indicando a acidez avançada, e também áreas de menor intensidade cromática, nos dando a ler que ali estaria menos ácido. Então, aí com esse equipamento, né, o espectro Raman, né, no caso, por exemplo, a obra do Miró, que é uma obra de maior dimensão, só dava mais para fazer a leitura nas bordas, como você pode observar, né, aquele dispositivo pretinho que está ali do lado, né, é dali que vai emitir o raio laser e vai atravessar a estrutura celulósica do papel e vai gerar aquele gráfico de bandas na frente. Então, elegeu-se os pontos estratégicos para se fazer a leitura dessas áreas. Depois de feitas as leituras de pH e do espectro Raman, né, foi feito, então, os tratamentos tradicionais aquosos de limpeza mecânica, de banhos de limpeza, com água e álcool etílico na solução 1:1, né? E depois, então, com água deionizada, com pH 7, durante 20 minutos. E depois foi feito o monitoramento dos banhos com a análise da coleta, né, com o condutivímetro, que foi assessorando no sentido de ver o desprendimento da acidez, né, e se um banho de 20 minutos seria satisfatório, ou se precisaria de mais de banhos para identificar os ácidos que eram liberados nesse banho somente com água deionizada. Né? E até lembrando bem aqui, a gente trabalhou muito com a metodologia do Instituto Canadense de Conservação. Depois de feito esse banho inicial, né, tradicionalmente de retirada da acidez e os banhos que antecedem propriamente o tratamento de desacidificação, né, as obras foram banhadas durante 20 minutos em solução aquosa de hidróxido de cálcio, né, solução saturada, né, a 26 graus. Então, com bastante rigor nessa etapa,
né, também norteado aí pela metodologia do Instituto Canadense de Conservação, e chamando a atenção que essas obras, depois de banhadas no hidróxido de cálcio, elas ficaram nas estantes secadoras somente recoberta com uma telinha de Rimeio, né? E ali ela ficou 40 dias, conforme orienta a literatura de referência, porque uma obra banhada em solução de hidróxido de cálcio, ela não deve ser prensada imediatamente, não deve ser seca, porque não daria tempo de fazer o famoso efeito da carbonatação, ou seja, quando o hidróxido de cálcio entra em contato com o oxigênio, vai formar, né, os cristais de carbonato, né? Ou seja, no banho a gente estava trabalhando com uma reação química e na medida que a gente coloca para secar as estantes secadoras, a gente espera o resultado de um fenômeno físico, né, que seria a carbonatação. Então, passados esses 40 dias, foi feita a quarta medição do pH, né, e da análise do Raman. E é muito interessante também que, aliado a essa análise, a gente viu as marcas d'água de todos esses documentos, né? Só tinha aquela flor de lis, a gente não conseguiu identificar a marca d'água. O Miró, que era o papel Arques, né? E o do Picasso, o Volardes, né? Então, até como elementos intrínsecos ao papel, até no sentido de autenticidade desses documentos, mas o que foi muito interessante é que a gente conseguiu mapear as indústrias papeleiras, né? E na literatura de referências afirmavam que empregavam papel de algodão, o que foi confirmado nos testes que a gente executou, né? Aí, então, seria o resultado do nosso trabalho, né? Então, temos aí a obra de Rouault, no ponto A da frente, que chama mais atenção. Então, a linha preta seria o estágio inicial, a leitura da obra como ela saiu da reserva técnica, né? Em azul, seria com os banhos, né, de somente água e álcool, né, meio a meio, banho de limpeza. O banho, o espectro da linha vermelha já é logo após o banho de hidróxido de cálcio. Aí a gente já começa a ver aquele morrinho ali, né? E depois aquela banda verde bastante acentuada já seria a carbonatação daquele campo, daquele ponto, né? Do ponto A na frente do George Rouault, né? Diferentemente, né, vocês podem observar que o ponto A do verso nada ocorreu, né? Elas se mantiveram de um espectro bastante homogêneo nas quatro leituras, né? Na linha preta, na linha azul, na linha vermelha e na linha verde. E o ponto A ele reagiu. Isso já tem uma constatação do ponto de vista científico bastante interessante, ou seja, a desertificação ela se dá de maneira bastante heterogênea, ela não se dá de maneira igual em todos os pontos. Da mesma forma, a obra do Picasso é só mais para chamar a atenção ali a banda verde bastante acentuada, ou seja, o espectro denunciou, né, evidenciou o tratamento de desertificação e foi extremamente pertinente e verificado do ponto de vista científico a sua eficácia. E o Miró, uma ligeira banda só que ao final verde, né, mostrando um estágio também assim bastante incipiente da eficácia da carbonatação, né? Então aí ficaram como se fossem exercícios didáticos, né, sobre a técnica, né, e a sua aplicação no caso das obras de arte, né? Bom, então a gente terminaria aí com o cientificismo, né? Ou seja, tomando como referência a conferência de Sangalo, em 1998, até os dias atuais, a gente estaria nessa etapa científica. Hoje, o ator social seria o conservador restaurador, que caminha rumo ao seu status profissional, que seria o hábito, segundo Bourdieu, partícipe da construção de uma disciplina da conservação e restauração, tal como reclamou, né, o Roger, né, o belga, lá no início. A gente trabalha com a perspectiva do valor histórico, tal como propuseram a Loire Riegel na sua obra.
o conceito, né, de que advém da Revolução Francesa é a noção jurídica de patrimônio público, ou seja, quando a gente trabalha em museu, biblioteca e arquivo institucionais, está ali evidenciado, né, esse valor jurídico, né, de patrimônio do que pertence à nação brasileira, não mais ao clero, não mais à nobreza, mas sim o compromisso de bem cultural público, né? A demanda institucional, museus, bibliotecas e arquivos. Então, essa mudança de paradigma, eu pretendi aqui, né, fazer esse longo passeio, né, do óleo de cedro à microscopia Raman. A conservação e restauração de documentos gráficos como área do conhecimento foi socialmente construída em meio ao jogo de permanente tensão entre memória e esquecimento, bem como o culto ao sagrado, as práticas empíricas e os reclamos de estatuto científico. Sob a lente sociológica de Pierre Bourdieu, verifica a substituição dos paradigmas de autoridade religiosa por autoridade artística, aí parece que cortou, por autoridade científica. Assim, julgamos de fundamental importância o exame epistemológico concernente ao referido campo de conhecimento ao longo das distintas temporalidades históricas, para que possamos, na perspectiva do tempo presente, compreender a atuação do conservador restaurador de bens culturais na sociedade globalizada. Bom, eu gostaria de encerrar aqui com essa máxima do Paul Philippot, que eu acho perfeita quando a gente tanto falou aqui das questões das ciências humanas, como das questões de ordem científica. Ele, como bem condensou isso já nos anos 80, pois se a restauração é hoje considerada um dos raros domínios no qual a cultura humanista e a tecnologia, as ciências humanas e as exatas podem fundir-se, como mostramos aqui, é claro que não será possível que ela desenvolva de fato, a não ser na medida que o âmbito de sua função cultural seja compreendido e sustentado pela sociedade. Bom, muito obrigado, espero ter contribuído aí para a reflexão.